Olá, estamos iniciando mais um dicionário de saúde e hoje nós vamos falar do fármaco antiagregante plaquetário, um fármaco muito importante na clínica médica, em algumas especialidades principalmente, tá? Então é um fármaco que ele vai inibir a agregação plaquetária, não vai deixar essas plaquetas fazer aquele trombo na corrente sanguínea, ou seja, isso é muito importante saber algumas dicas desse fármaco. E o fármaco é o bisulfato de clopidogrel. Então vamos verificar. Sou Maria Aparecida, farmacêutica, e hoje nós vamos estar falando do fármaco clopidogrel. O fármaco clopidogrel ele é um antiagregante plaquetário. E aqui no canal nós já temos outros fármacos também que fazem agregação plaquetária. Inclusive, nós temos o ácido acetil salicílico, que é muito utilizado, até associado também com clopidogrel. Então eu peço que se você não for inscrito, que você se inscreva no canal e no final desse vídeo, se você gostar, você deixa seu like, compartilhe, vai no sininho para que você receba a notificação de novos vídeos, tá ok? Então eu conto com você para que o canal cresça cada dia mais, que possamos falar de outros fármacos e também de algumas patologias, algumas enfermidades, mas assim, direto, dicas simples, porque a missão do canal não é ensinar você a tomar remédio. Cada pessoa tem o seu organismo, as suas patologias e também as diferenças de um paciente para o outro, que não pode tá aí usando a mesma miligrama muitas vezes, tá ok? Então, a missão do canal é sim dar dicas simples, só para que você fique alerta quando você precisar tomar esse fármaco ou que você esteja cuidando de alguém, ou até mesmo que você seja da área da saúde, mas que precisa estar relembrando dicas simples. Nada muito profundo, tá? Bom, hoje nós vamos falar do fármaco bisulfato de clopidogrel. O clopidogrel ele é um antiagregante plaquetário, então ele é indicado muito para pacientes que tenham trombos arteriais. Então, assim, tanto como preventivo, também como para os pacientes que já teve alguma patologia desse nível e que precisa ficar fazendo uso, e também na prevenção. Mas quais são, então, essas enfermidades, essas patologias? É o infarto agudo do miocárdio, é um deles. Também o AVC, o acidente cerebral vascular. A síndrome coronarianas agudas, também ele pode ser utilizado muitas vezes dentro da neurologia para tratar o AVC. E também para a fibrilação atrial, tá? Justamente por quê? Porque existe casos e casos. Então, tem casos que é necessário usar o clopidogrel, mas isso aí tem que ser utilizado. A indicação dele não é uma indicação simples, tem que ser passada pelo médico, de preferência por especialista, tá certo? Seja neurologista, seja cardiologista, seja um vascular, então tem que passar por uma especialidade, tá ok? Bom, como que esse fármaco vai agir? O mecanismo de ação do clopidogrel é inibir irreversivelmente. Aí é que tá. Ele bloqueia através da ADP, que é a adenosina difosfato. Esse mecanismo é irreversível. Então, no período de 7, 8 dias, ele vai estar o quê? Bloqueando essas plaquetas. Então, essas plaquetas, ela tem esse tempo de meia-vida em torno de 10 dias. E aí, como ele bloqueia irreversivelmente, elas não voltam a formar aquele trombo ali naquela região sanguínea aonde está cometido o vaso. Então, isso é muito importante entender. É uma explicação simples, mas é importante você só entender esse pedacinho para você ter cuidado na hora de tomar seu fármaco, tá? O ácido acetil salicílico, que aqui no canal nós temos um vídeo falando dele, ele também inibe irreversivelmente as plaquetas, só que não é através da ADP, da adenosina difosfato, e sim através da ciclooxigenase, as famosas COX, tá? Então é outro mecanismo, só que eles inibem irreversivelmente. Depois vai estar vindo outro vídeo de outro fármaco que inibe a ADP também, mas só que não é irreversível, e sim reversível. Bom,
Mas quais são, como que a utilização, a farmacocinética desse fármaco? A partir do momento que você faz a administração dele por via oral, geralmente, né, o que a gente tem mais conhecido é o de 75 miligramas. E aí, a partir do momento que você toma, de 7 a 8 horas, ele começa a fazer esse mecanismo de inibir essas plaquetas. Bom, se ele está fazendo essa inibição, como que acontece? Não pode esquecer que o clopidogrel, ele é um profármaco. O que é um profármaco? É aquele fármaco que você vai administrar ele é inativo. Então ele precisa sofrer uma metabolização. E aonde ele vai sofrer a metabolização? No fígado, no citocromo P450. E aí depois ele se torna ativo para fazer toda essa inibição irreversível das plaquetas que a gente explicou no mecanismo de ação, tá? Bom, então você já está deduzindo, se ele precisa fazer essa metabolização no fígado, qual que é o cuidado que você deve ter? Não ingerir bebida alcoólica, tá certo? Por quê? Não se pode interagir o fármaco com a bebida alcoólica. Pode ter algumas reações e pode também levar a algumas consequências lá na frente. Outro cuidado que quando você for utilizar o clopidogrel deve ter é também com reações alérgicas. Pode ser que algumas pessoas tenham a reação alérgica. Gravidez. Se você suspeitar de alguma gravidez, tem que comunicar ao médico. Como ele está na categoria B de gravidez, lá da gravidez, o médico vai ter que associar o risco e o benefício se a pessoa vai fazer o uso ou não, tá? Mas isso vai avaliar, por quê? Vai ver se você não tem outras patologias, se não tem outro remédio tomando. Então, a maioria das vezes é tranquilo, a pessoa acaba utilizando sim. Mas isso é cada paciente com a sua particularidade. Então, por isso que não se deve fazer automedicação. Na bula, tem a explicação da farmacocinética, o modo de tomar. Só que precisa entender que a bula é uma orientação para você não tomar a dose acima e nem a dose abaixo. Agora, a quantidade, quanto que você deve tomar, associações, é o seu médico. Tá com dúvida? Tira as dúvidas com o farmacêutico. Depois que o médico prescreveu a medicação, avaliou que você precisa tomar, não tem um outro profissional bem qualificado do que o farmacêutico para tirar todas as suas dúvidas do medicamento, interação medicamentosa e várias outras, tá ok? Bom, também tem que avaliar o seguinte, se você for realmente fazer uso desse fármaco por 1 ano, 8 meses ou a mais, é aconselhável que você carregue certinho o nome dele num documento seu, porque se você precisar ir num outro médico que não é o que você está tratando, você tem que comunicar a este médico que você está usando o clopidogrel, porque você tem que lembrar que ele está trabalhando na sua corrente sanguínea, tá? Então, ele está ali inibindo as plaquetas em torno de 7 a 10 dias. Então, o médico precisa saber disso. Dentista, se você for fazer algum tratamento odontológico, não pode esquecer de avisar também, vai que na urgência, com aquela dor de dente que dor de dente ninguém merece. Então tem que realmente avisar o médico, tá certo? Se for fazer algum exame de rotina ou mesmo por uma infecção, alguma outra patologia que não seja que você esteja tratando, né? Ou alguma suspeita de uma infecção, então você precisa fazer um hemograma, algo assim, o médico já quer a função hepática, creatinina, tem que avisar o laboratório que você faz o uso também do clopidogrel, tá certo? Um detalhe legal é que você não precisa se preocupar em relação quando você for administrar ele. Quando você for tomar esse fármaco, você não precisa se preocupar, você pode tomar ele sem alimento ou na hora que você almoçou, jantou ou tomou café da manhã. Ele não tem nada comprovado que o alimento vai diminuir ou aumentar a sua eficácia, tá? Então, não tem interação com alimento comprovado, então pode tomar sem problema nenhum, tá bom? Agora, a partir do momento que você começou o tratamento, 1 semana, 2, 3, tá tudo bem? Beleza. Mas você tem que observar, principalmente com 2, 3 meses, se você não vai ter algum sangramento na urina. Então, se você observar que apareceu algum sangramento, principalmente na urina, que geralmente é o que mais acomete, você tem que comunicar ao médico que prescreveu o fármaco para você, para ele avaliar a dosagem, quantidade.
Também é muito comum o médico associar o clopidogrel com ácido acetilsalicílico. É uma interação que ajudou bastante a diminuir o trombo e conseguiu fazer com que o paciente estabilizasse. Por quê? O ácido acetilsalicílico ele pode ser administrado 100 mg, 325, que é o mais utilizado, né? Assim, para esse tipo de tratamento. Então, é legal, porque um inibe uma via e o outro vai inibir a outra via, ambos irreversivelmente, tá? Então, é uma associação que se dá legal. Agora, cuidado. Se o médico falar para você tomar o ácido acetilsalicílico, AS, uma vez ao dia, você não tem que tomar 2 achando que vai melhorar mais rápido, que vai diminuir esse trombo. Não, você não pode. Ó, esses fármacos anticoagulantes, antiplaquetário, tem que ter cuidado quando mexe com a circulação, tá certo? Bom, pode também te dar uma parestesia. O que seria assim uma parestesia? Poderia ser algum formigamento, mas isso só na primeira semana. Se persistir, aí sim você vai ter que falar com o médico. É uma sensação de formigamento. Então, se der essa sensação em alguma região, você vai ter que comunicar, mas se continuar. Também foi relatado algesia. A algesia nada mais é que a perda do paladar. Então, se acontecer um fato desse com você tomando clopidogrel, você tem que avisar o médico, tá? Bom, as dicas do clopidogrel, os cuidados que você tem que ter são esses. É um fármaco que ele tem bastante ponto positivo no tratamento contra trombolíticos. Só que tem que tomar corretamente, nos horários, não associar nenhum outro fármaco que não seja de conhecimento do médico prescritor ou daquele médico da urgência, que né, não é. Muitas vezes a pessoa está fazendo um tratamento com um cardiologista, mas precisa também, às vezes, num plantão médico, numa UPA, então ela, por isso mesmo, tem que avisar o médico que você está tomando ele. Então, essa fica uma dica muito importante para você. Não esqueça de avisar o médico que você está tomando o clopidogrel, assim como o dentista também. E para melhorar ainda mais o efeito do clopidogrel, quando o médico pedir para você fazer um tratamento, um acompanhamento com a nutricionista, olha, é muito bom que você faça isso, que você siga corretamente essa orientação, porque o tratamento do clopidogrel, juntamente com a nutricionista, ele tem, que é a alimentação adequada que ela vai passar para você, tem assim, comprovado em gráficos o tanto que evoluiu e depois você ficar livre, né? Não precisar tomar esse fármaco pro resto da vida. Muitas vezes, quando o médico associa com ácido acetilsalicílico, se dá um resultado bom, em torno de 8 meses, 1 ano. Tem muitas histórias, muitas pessoas que realmente conseguiram fazer um tratamento correto com ele e viver uma vida bem saudável, tá? Não esquece do armazenamento, não deixar no baixo, nunca deixe medicamento ao alcance de criança, tá certo? Muito obrigada, até a próxima. Amor próprio, se cuida, se valoriza, fazendo o tratamento certo. Nunca tomar uma dose perto da outra se você esqueceu, nunca faça isso. Espera o próximo horário, aí sim você toma corretamente. E fica alerta, coloca para despertar celular, tudo, põe os papelzinhos, não deixe de tomar o seu antiagregante plaquetário nos horários corretos, tá certo? E seguindo sempre a orientação do médico. Tá com dúvida de alguma reação ou alguma coisa que aconteceu diferente depois que você começou a tomar, conversa com o farmacêutico. Com certeza ele vai tirar suas dúvidas e vai poder te ajudar, te orientar, tá ok? Muito obrigada, até a próxima, beijos!